Olá, meu amigo, aqui é o Gustavo Farias, você gerente, e hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito especial. Hoje o assunto é planejamento. E hoje eu vou falar para você algo que se você não está fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa, seja lá o que for que você empreenda, existe uma grande chance de você estar fracassando. Seja gastando mais, seja estourando os tempos, não conseguindo cumprir com aquilo que você planejou. Então preste bem atenção nesse vídeo, que talvez hoje você receba uma pequena solução que pode transformar o seu dia a dia, o dia a dia da sua empresa. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria lembrar para você que eu já comentei com vocês que um projeto tem 5 fases: definição, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Lembra disso, né? Então, na fase de definição, o que é que a gente faz? A gente define o objetivo do nosso projeto, define premissas, restrições, a gente define quem são as partes interessadas, aquelas pessoas que vão ser impactadas, aquelas pessoas que têm influência no nosso projeto, que precisam ser consideradas como parte da análise inicial do nosso projeto. Eu não vou me estender falando sobre a fase de definição de um projeto, porque eu já gravei 2 vídeos falando sobre isso. Você pode procurar na página de vídeos de Você Gerente, e aí você vai encontrar lá 2 vídeos com o nome Definição Parte 1 e Definição Parte 2. Então se você não assistiu, eu sugiro que você até dê pausa nesse vídeo, assista e aí volte a assistir esse vídeo aqui. Ok? Vamos lá então. Depois da fase de definição, aí vem a fase de planejamento. Perceba que existem 2 etapas a serem realizadas antes de eu executar qualquer coisa no meu projeto ou no meu empreendimento, mesmo que não seja um projeto. Ou seja, isso vai de encontro totalmente à nossa cultura, a cultura do brasileiro, que é de sair fazendo, de receber algo e já querer finalizar, aquela ansiedade que acaba gerando retrabalho, hora extra, desgaste, estresse, comunicações desnecessárias, decepções, custo estourado, não consegue cumprir com prazo. Resumindo, não consegue cumprir com aquilo que planejou. Por quê? Porque não houve planejamento, não houve um planejamento adequado. Então, por isso que a gente vai aprender essa sequência agora, para a gente definir bem aquilo que a gente vai fazer antes de fazer. Então, depois que a gente passou pela fase de definição do nosso projeto, a gente entra na fase de planejamento, que é sobre isso que eu vou falar com você hoje. E eu quero te dar uma sacada, que se você não aplica isso na sua vida, nos seus empreendimentos, na sua empresa, no seu trabalho, muito provavelmente você está fracassando naquilo que você tem planejado. Muito provavelmente você não está conseguindo cumprir com os prazos, cumprir com os custos que foram estimados inicialmente, não está tendo sucesso nos projetos que você desenvolve. Como quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar só na teoria, eu escolhi um projeto aqui, exemplo, para a gente tratar e aprender sobre como aplicar essa técnica que eu quero mostrar para vocês, que é a base de todo e qualquer planejamento. Eu poderia escolher aqui uma obra, um projeto de arquitetura, desenvolvimento de um software, uma campanha de marketing, existiriam vários exemplos. Mas aí, para que você, independente da sua área de atuação, possa ficar confortável, eu escolhi a elaboração de um show de rock. Escolhi rock porque eu gosto de rock, mas você pode considerar um show de qualquer coisa, de pagode, de funk, do que você quiser. Vamos considerar que a gente vai organizar um show de rock. E aí eu pergunto para você, olhe bem para essa imagem, show de rock, imagina na sua cabeça e visualize esse show. E aí eu te pergunto, quanto que custaria esse show? Quanto tempo levaria para nós planejarmos e realizarmos esse show? Daqui a quanto tempo que esse show poderia acontecer? Quais seriam os principais riscos envolvidos nesse show? A resposta para todas essas perguntas é obtida durante a etapa de planejamento. Porém, quando a gente pensa num show de rock, a gente está pensando em algo muito grande. Existem muitas coisas envolvidas quando a gente fala em um show de rock. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só para a imagem agora. Nós dividimos o nosso show de rock em 3 partes: pré-evento, evento e pós-evento. E eu te pergunto novamente, quais são os riscos envolvidos nesse evento? Quanto vai custar esse evento? Perceba que mesmo que você ainda não tenha uma resposta precisa, você já consegue pensar melhor sobre esse show. Por quê? Porque agora você já está pensando no que vem antes, no que vai acontecer durante e no que vem depois. Talvez inicialmente, quando eu perguntei quais são os riscos envolvidos, você não pensou, por exemplo, em risco de acidente durante a montagem e desmontagem dos equipamentos de show, da infraestrutura do show. Mas quando você começa a pensar no pós-evento, você lembra da desmontagem de palco. Ali pode ter um acidente de trabalho. Perceba que, quando a gente começa a dividir o nosso show de rock em partes menores, a gente consegue identificar melhor alguns aspectos do nosso projeto. Concorda? Então vai seguindo o raciocínio. Olha agora para essa nova imagem. Eu estou dividindo o meu show em ainda mais partes menores. Agora nós temos o pré-evento, aluguel de infraestrutura, realização de parcerias e patrocínios, seleção de bandas de entrada, plano de publicidade. Durante o evento eu tenho serviços complementares ao show, os comércios que acontecem, diversões complementares, o show em si. E eu também tenho atividades pós-evento, desmontagem, transporte de equipamento, fechamento de contas, avaliação geral do evento.
Perceba que se eu fizer para você as mesmas perguntas, você já vai ter um raciocínio muito mais elaborado. Por exemplo, quais são os riscos envolvidos nesse projeto? Aí você já começa a pensar. Então vamos lá, seleção de bandas de entrada. Você já começa a pensar, existem bandas de rock na minha região? Por exemplo, se eu pensar aqui na minha cidade, Campina Grande, é uma cidade de pequeno porte, existem bandas de rock de entrada para o meu show, que são compatíveis com um grande show que vai ter aqui de uma grande banda. Não é qualquer banda que vai fazer a abertura desse show, não é isso? Então, aí eu começo a perceber o que? Existe o risco de eu não conseguir bandas a tempo, dependendo de para quando eu quero fazer esse show. Quando a gente olha para cada um desses aspectos, por exemplo, diversões complementares, que diversões complementares que poderia ter nesse show? Eu vou conseguir essas diversões complementares aqui na minha região, sei lá, um show pirotécnico, o que quer que seja. Para qualquer caixinha dessa que você olhar, nessa imagem que eu estou te mostrando, você vai imaginar um risco novo, um custo que talvez você não tivesse contado se você não tivesse elaborado essa estrutura. Então, galera, conclusão. O grande segredo de todo e qualquer planejamento, a grande base das técnicas de planejamento é a elaboração do que a gente chama de EAP. Estrutura Analítica do Projeto. Você não precisa memorizar esse nome. Você precisa memorizar o seguinte para nunca mais esquecer. Toda vez que você for planejar alguma coisa, você vai dividir essa coisa, seja um projeto ou não. Você vai dividir essa coisa em partes menores. Você divide uma viagem que você quer planejar, a reforma da sua casa, a construção de um prédio, a construção de uma hidrelétrica ou o estudar para uma prova final da faculdade. Qualquer coisa que você vai planejar, você coloca essa coisa numa caixinha superior, que é o nome do seu projeto, e vai dividindo ela em partes menores, semelhante a como eu fiz com esse show de rock. E aí, a partir disso, pessoal, a gente consegue planejar muito melhor, com muito mais segurança. É assim que os profissionais fazem. É assim que as grandes empresas fazem. É quase impossível você planejar com segurança sem você elaborar um EAP para o seu projeto. Então tudo começa nessa divisão em partes menores. E aí, para finalizar esse vídeo, eu quero dar mais um complemento para essa explicação que eu te dei agora. Perceba que nós dividimos o nosso show de rock em partes menores, mas ainda não é o suficiente para nós planejarmos bem esse nosso projeto. Claro que eu estou dividindo aqui esse show de rock em partes menores, mas não na quantidade que haveria se eu fosse fazer realmente o planejamento real. Aqui a gente está dividindo em algumas partes para título de exemplo. Porém, mesmo assim, essas partes elas estão num nível ainda muito elevado, num nível muito abstrato. Ou seja, quando a gente fala em contratação de bandas, olha para essa imagem que eu vou te mandar agora. Eu poderia dividir a caixinha seleção de bandas em algumas atividades menores. Por exemplo, o que é que eu tenho que fazer para selecionar uma banda? Realizar uma pesquisa com o público-alvo, fazer uma lista com as bandas candidatas, fazer uma reunião para a seleção das 3 melhores bandas dentre as candidatas e depois efetuar a contratação das 3 bandas que foram escolhidas. Então, pessoal, voltando para cá, perceba que eu preciso dividir o meu projeto em partes menores até um nível em que eu consiga definir atividades a serem realizadas. Então, acaba que a seleção das bandas de entrada, na verdade, não é uma atividade do meu projeto. Essa caixinha aí vai servir para quê? Para agrupar as atividades que realmente serão necessárias para que eu tenha concretizada a seleção de bandas. Então perceba que todas essas caixinhas que você viu na primeira imagem, elas servem para quê? Simplesmente para efeito de organização, de hierarquização daquilo que tem que ser feito no meu projeto. A partir delas, aí eu vou expandir cada caixinha dessa em atividades. Atividades que serão realizadas para que cada caixinha dessa se transforme em algo concreto que vai ser realizado para o meu projeto e que vai compor uma pequena parte do meu projeto que foi concluída para que eu possa prosseguir. Entende? Por exemplo, se eu for falar aqui em parcerias e patrocinadores, eu poderia dividir em atividades menores. Pesquisa por parceiros, por patrocinadores, agendamento de reuniões, seleção de patrocinadores e etc. Entende? Então, a partir do momento que eu chego num determinado nível de divisão na minha EAP, eu começo a definir as atividades que precisarão ser feitas para que eu concretize a realização de cada uma dessas entregas. Tudo bem, pessoal? Eu sei que é muita informação, mas na verdade o que eu quero dizer para você aqui é a grande base do planejamento, que é dividir o seu problema, o seu projeto, o seu empreendimento em partes menores. A partir daí, realmente para que você possa fazer algo com um pouco mais de segurança, de profissionalismo,
aí eu tenho que confessar que 7 minutos de vídeo, 10 minutos não são suficientes. Mas eu tenho certeza que a sua mente se abriu um pouco mais agora para essa sacada e que você certamente fará melhores planejamentos a partir de agora. Porém, não perca o próximo vídeo, porque eu vou te dar mais algumas dicas para que você concretize o seu planejamento com muito sucesso. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu comentário aqui embaixo, curte, assina o nosso canal no YouTube, não deixa de assinar, eu vou estar dando aqui muito mais sacadas sobre planejamento, controle de projeto, como você ter sucesso no seu projeto de forma geral. Tem muitas dicas ainda que eu vou estar passando para vocês, então não perca essa oportunidade. Um grande abraço, tenha muito sucesso nos seus projetos e a gente se vê no próximo vídeo.